essa é a nossa aula número 14. Nesse momento a gente vai fazer então um estudo de caso, e esse estudo de caso, a agenda dele é a seguinte: é uma implementação do sistema de gerenciamento de recursos humanos, né, que a gente está chamando de HRMS, em uma corporação XYZ. Qual que é a proposta desse estudo de caso? Vamos dar uma lida aqui nessa descrição do projeto em si. Essa corporação XYZ, ela é uma empresa global de manufatura e decidiu substituir o seu antigo sistema de RH por um novo sistema de gerenciamento de recursos humanos, um HRMS. Muito bem. Esse sistema deveria integrar processos do RH como? E aí, olha só, ele vai mostrar quais os processos que esse sistema deve englobar. Recrutamento, treinamento, gestão de desempenho, folha de pagamento, benefícios e mais. Tudo isso em uma única interface fácil de usar. No entanto, como qualquer projeto de tecnologia, a implementação desse novo sistema envolveu uma série de riscos. O que a empresa decidiu fazer diante desses riscos que ela encontrou? Ela decidiu, então, criar um mapa de riscos para identificar, avaliar e gerenciar esses riscos. Veja só, uma empresa, né, nesse patamar que está sendo citado aqui, uma empresa que é global e tudo mais, a preocupação dela de criar um mapeamento de riscos significa o quê? Significa que ela não quer, de forma alguma, fazer um investimento, e nesse caso aqui, provavelmente um investimento muito alto, em um sistema que possa vir a ser interrompido, que a gestão desse processo seja interrompido, né? Ou pior ainda, que depois de implementado, esse sistema possa vir a trazer algum tipo de custo, algum prejuízo para essa companhia. Então, quais são as etapas para a gente implementar esse estudo de caso? A primeira delas foi identificar os riscos. Lembram-se que a gente viu lá atrás, em um dos momentos sobre gestão de riscos, como criar esse mapeamento, né, desses riscos, o mapeamento dos riscos, como identificá-los. Então aqui, qual que é a primeira atividade que eu estou passando desse estudo de caso para você? Faça um mapeamento. Tem um exemplo aí, né, em que eu tenho lá o risco, aí tem alguns riscos aí, ó, resistência de funcionário, falha na migração de dados, falhas técnicas no sistema. Então tem uma série deles e eu vou dizendo qual que é a probabilidade, né, disso causar algum problema, algum prejuízo ao meu projeto. Qual o impacto se isso acontecer? Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. Pegar um exemplo alto. Então a resistência de funcionário é mudança. A probabilidade é alta disso acontecer? Eles colocaram como alta. Depois ele vai até explicar o porquê que foi alta essa probabilidade. Muitas vezes, por que acontece essa resistência? Porque durante o processo de análise, que é aquele momento em que a equipe vai até a empresa, faz análise com os funcionários, um ou outro ficou de fora dessa análise, ele não foi ouvido. Lembra-se do que a gente falou de comunicação assertiva? Nesse momento ela não foi utilizada. Então esse funcionário está se sentindo fora do jogo, né? E provavelmente ele tinha muita coisa a dizer. Se ele está se sentindo assim, é porque ele provavelmente tinha muita coisa para falar sobre a sua rotina, como funcionam as coisas, quais são as dificuldades, o que está funcionando bem e que talvez ele não queira abrir mão para que esse novo sistema seja implementado. Então essa é muito importante, essa etapa de comunicação. E o impacto disso é médio, né? Então o impacto de um funcionário que não está, que está muito resistente à mudança, ele é médio porque a mudança vai acontecer, né? Agora, qual que é o nível de risco? Ele é alto, porque mesmo a mudança acontecendo, ele está insatisfeito. Tem algumas rotinas dele que foram alteradas. E um funcionário com as suas rotinas foram alteradas, que foram suplantadas por novas rotinas e não está satisfeito, a produtividade dele vai cair muito. Por isso que a gente colocou aqui como nível de risco alto. Então, a primeira etapa é essa. Pense nesse sistema, pense na forma como um sistema de gestão vai ser implementado e um mapeamento de risco. De que forma você pode identificar? Como você identifica riscos que poderiam ser mitigados depois? Beleza? A segunda etapa, a etapa de avaliação de riscos. No que consiste essa etapa? Ele diz o seguinte aqui, ó. Na segunda etapa, a equipe do projeto avaliou cada risco com base na probabilidade de ocorrência. Foi aquele mapa que a gente fez ali. A falta de aceitação dos usuários foi avaliada como de alta probabilidade e alto risco, já que pode afetar diretamente a eficácia do novo sistema. É exatamente isso que eu estou falando. Ele não foi consultado, provavelmente, ou foi consultado de uma maneira não muito ampla, né? Com isso, ele não está satisfeito, que a atividade dele vai ser suplantada por um novo sistema, e um funcionário que não está satisfeito, a produtividade dele vai lá para baixo, né? Isso vai atrapalhar bastante o trabalho. Então, essa é uma etapa muito importante dessa avaliação. Monta um mapinha, avalia.
Depois, a mitigação. É muito difícil, e eu confesso para vocês, é muito libertador quando você encontra um grupo de gestão, né, principalmente o pessoal de gestão de riscos, que cria um documento mostrando o seu mapeamento de riscos e, em seguida, a mitigação. Por que a mitigação de riscos? Porque a mitigação nada mais é do que um manual de tudo que eu vou fazer para evitar que eu tenha problemas no futuro. Então pense você, uma organização em que você chega e encontra um documento com um mapa de riscos, indicando qual a probabilidade desses riscos acontecerem e, caso aconteça, como eu vou resolver isso. É praticamente um manual para se evitar problemas no futuro. É isso que é a mitigação de riscos. Então, procure trabalhar isso. Crie aquele mapa, identifique os riscos, em seguida, numa nova página, crie uma nova tabela com a mitigação. Esse risco, como que eu vou mitigá-lo? Por exemplo, esse daqui que a gente acabou de ver, né, que o funcionário está insatisfeito. Olha, ele está muito colaborativo. Né? Como que eu vou mitigar isso? Comunicação. Eu tenho que entender o porquê que ele não está satisfeito. Ele não está satisfeito com o novo sistema, porque o sistema ficou mais complexo, a rotina ficou muito difícil de trabalhar. Ele não está satisfeito porque o trabalho que ele executava não está sendo contemplado nesse sistema. Né? Então, o que será que deixou ele insatisfeito? Aí, por isso, tem que ter lá na mitigação, olha, ampliar a comunicação com ele para entender a insatisfação. Perfeito. Entendeu? Ótimo. Pode ser que seja um problema do sistema e não do usuário. Entende o porquê disso? Então, trabalhe sério nessa mitigação dos riscos. E aí, na etapa 3, em mitigação, né, para mitigar, cria uma tabela baseada no exemplo abaixo, que é esse daí que a gente está vendo, para apontar as consequências das ações para mitigar os riscos apontados na identificação. Nessa tabelinha, eu tenho lá cada um dos riscos, né, se ele é moderado, maior. Lembra-se que eu até dei esse exemplo anteriormente sobre o erro catastrófico e tinha esse daí da mudança de tecnologia. Dei o exemplo da companhia aérea, né, que fez a mudança de tecnologia de um dos seus sistemas, isso causou um erro catastrófico. E aí, montada essa tabela, né, a gente vai para a conclusão. Nessa conclusão, ele diz que correu tudo bem, que foi um sucesso, tal. Qual que é o sucesso que eu espero de você que está montando esse estudo de caso? Mais uma vez, eu espero que você pegue esse estudo de caso, edite ele, depois faça uma formatação disso para um arquivo PDF, onde eu possa ver bonito lá uma logomarca com a sua criação de sua empresa ou sua proposta de empresa de gestão. Depois, um mapeamento de riscos para esse exemplo aqui, né, de um sistema de recursos humanos. Quais os riscos que podem acontecer? Enumere cada um deles, identifique certinho. Mostre lá se a probabilidade disso acontecer é alta, média ou baixa. Depois, uma nova tabela. Então, só aí já tem, ó, primeira página, a introdução, fale sobre a empresa, os riscos. A segunda página, você planeja e mostra todos esses riscos que podem acontecer, que é o que a gente chama de mapa de riscos. A terceira, a mitigação. Então, seu documento já está na terceira página e você está fazendo um manualzinho. Se aquele erro número 1 acontecer, qual que é a solução? Se o erro 2 acontecer, qual que é a solução? Isso se chama mitigação. Deixa prontinho. E, por fim, a quarta página, a conclusão. Aí você conclui de forma bonita, dizendo que, se forem adotadas todas essas regras de mitigação, não teremos os problemas que foram apontados lá, né, e no futuro a organização vai trabalhar muito melhor com esse sistema. Então, com isso, você consegue apresentar um produto de boa qualidade, uma gestão eficiente e consegue fazer com que a empresa no futuro não apresente tantos problemas. Qual que é o resumo para essa atividade? Olha aí, criar uma EAP e transformar num cronograma é a melhor oportunidade do gestor visualizar as tarefas, custo, recurso e prazo para que um projeto seja bem sucedido. Lembra-se desse resumo aqui? Esse resumo ele é lá da EAP. A EAP é aquela que deu origem ao cronograma. Dentro do cronograma, a gente tem que ter um mapeamento de riscos. Por que eu estou repetindo isso daqui de novo? Para que você entenda que há uma estrutura, desde a EAP, quando você fez a análise, trouxe os dados, montou todas as atividades. Essas atividades gerou um cronograma. Então, o cronograma já é o primeiro documento que você tem que ter na gestão de projetos. Esse mapeamento de riscos tem que ser o seu segundo documento para que ele seja bem formatado e entregue para o cliente. Então, perceba que há uma sequência lógica na gestão. Se você seguir essa sequência lógica, né, você vai ter muito mais chances de ter um projeto com sucesso e com qualidade. Dessa forma, a gente encerra aqui, então, o módulo 3. E daqui a pouco vamos começar o nosso módulo 4, em que a gente vai falar das metodologias de gestão de projetos. A gente já viu os conceitos de gestão, já vimos como tratar com estratégias,
Depois vimos aí como pegar essas estratégias, mitigar riscos e erros e melhorar a comunicação. E no quarto módulo, vamos ver dois modelos, duas metodologias distintas para a gestão de projetos. Até lá!